caso eu perca o meu terreno lá por inadimplência e tenha algo construído nele. Você deu uma prévia É, na pergunta anterior, mas... sim, benfeitorias, né? Isso. Benfeitoria sempre... Quando você constrói ou quando você realiza qualquer tipo de benfeitoria em imóvel alheio, em imóvel de terceiro, você sempre tem que analisar se foi de boa fé ou se foi de má fé. Se você faz, perdão, se você faz uma benfeitoria de boa fé, você tem direito à indenização, tá? Como é esse caso. Então, como que funciona no caso de uma aquisição de um imóvel enquanto você ainda não quitou? A partir da primeira parcela, a legislação paraguaia já estabelece que você é um posseiro de boa fé. Então você já vai tomar posse daquele imóvel. Na verdade, não há da assinatura do contrato. Você vai tomar posse do imóvel. E aí você já pode edificar. E você está em posse de boa fé, tá? Quando você pagou no mínimo 25% desse imóvel, você automaticamente já se torna proprietário desse imóvel. Claro que essa propriedade ela só vai ter uma força mesmo legal quando você finaliza esse pagamento que você vai ter a lavratura da escritura. Mas isso também aqui no Brasil funciona, né? Mesma coisa no Mesma coisa no Brasil, Brasil. entendeu? Só que você já tá... Aqueles 25% da legislação já te dá uma rigidez muito maior. Então, como que funciona no caso da benfeitoria? Se você já edificou, se você fez alguma benfeitoria que você não pode simplesmente tirar de lá, se você estiver disposto, você pode demolir essa benfeitoria, né? Que eu acho que pouca gente vai estar disposta a fazer isso. Ou você precisa ir, se isso representar 25% do valor do bem ou mais, você precisa resolver isso judicialmente. Se representar menos de 25%, você precisa pleitear uma indenização perante a incorporadora. E tudo isso a lei de lá ampara. Ela traz essas disposições, mas percebe como é complicado você fazer isso perante uma incorporadora? Como você acaba. Aqui, mesma coisa. Como você acaba precisando do judiciário. Sim. A não ser que você consiga tirar de lá. Entendeu? Se você conseguir tirar, se for uma benfeitoria móvel, por exemplo, aí você pode simplesmente tirar e você vai ter esse. Ou você vai ter que ser indenizado por essa benfeitoria. A questão da avaliação da benfeitoria é que precisa ser judicial. Porque dificilmente você vai conseguir fazer isso por uma arbitragem ou por uma mediação, por um meio extrajudicial. Então você precisa de uma avaliação das benfeitorias, entendeu? Da benfeitoria e do imóvel. E atualizar o valor do imóvel ao valor de mercado do momento também. É claro que não é a intenção, né? Creio que de Claro, ninguém sim. que está comprando ou que está vendendo ali. Mas essas dúvidas surgiram, então, tipo, vamos trazer clareza e desmistificar isso daí. O que é importante? Quem investir em benfeitoria tem direito à indenização. Tem direito à reparação. Eu acho que isso que é importante ficar claro. Assim como no Brasil. Então, a legislação paraguaia ampara não o infrator, não o de má fé. É igual no Brasil. Ele ampara o benfeitor de boa fé, por exemplo. Ele obriga quem causou o dano a terceiro de repará-lo. Ele traz disposições de quebra de contrato, de indenização muito parecidas, se não iguais às brasileiras. E acho que é isso que é importante. O risco para o investidor paraguaio, não estou falando de risco país, que aí existem, mas o risco contratual de investidor paraguaio e Brasil é muito parecido. Eu dei uma lida umas 10 vezes no contrato. Sim. E eu achei ele até menos complicado que contratos de grandes incorporadores aqui no Brasil. Até porque a Raices hoje ela trabalha com um investimento próprio. Então eles conseguem ali simplificar um pouco mais para o cliente que está comprando, né? Aqui hoje a gente tem no Brasil grandes incorporadoras, elas trabalham com fundo, né, de investimentos, então assim complica um pouquinho mais. Talvez o imóvel deles já é alienado anteriormente, então para isso tem que ter um outro tipo de contrato. Até nós tivemos um caso desse, Sim. onde o Antônio foi consultor para o cliente. E lá não. Lá como é investimento próprio deles, é uma empresa bem consolidada já, eles têm essa facilidade junto ao investidor.